firmes no grau zero, para não chegarmos ao 0 grau. E vocês vão entender o porquê desse tema. Primeiro, assim, eu quero lembrar junto com vocês, e eu peço a ajuda de vocês, para que a gente faça uma pequena retrospectiva do que foi o ano de 2024, né, para nós, para a nossa igreja. Tivemos várias mudanças, tivemos assim momentos especiais, nem se fala, foram, assim, para mim, todos os momentos especiais, todos os momentos têm sido uma verdadeira, assim, glória de Deus. Nós estamos num ano, né, que está se finalizando ali, mas estamos ainda no ano onde nós declaramos, né, mostra-nos a tua glória. E Deus realmente tem mostrado a glória dele dentro dessa igreja, dentro desse ministério. Na primeira reunião que eu fui de pastores lá em Itajaí, foi logo ali no início do ano, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema. E a única coisa que eu falei, assim, eu fui curto e grosso, eu falei, eu nunca vi um pedido tão sincero e tão forte de um ministério para Deus. Porque a gente sempre vê assim, o ano da prosperidade. Eu não condeno, porque eu já declarei sobre a minha vida a prosperidade. Eu já declarei sobre a minha vida vários temas que eu vivi durante anos e anos, e não condeno isso. Mas esse tema para mim foi muito forte, porque a gente não estava pedindo nada mais, nada menos do que a glória de Deus sobre as nossas vidas. E aí vamos lá, nós tivemos, né, algumas mudanças especiais, que foi a troca da house, né, que caiu todo o meu cabelo. Nós tivemos a criação do Instituto Viver, ação social aí, ó. Nós tivemos aí, junto com o Instituto Viver, ali o futebol das crianças. Eu não estou falando na sequência, eu estou falando assim, o que eu estou lembrando aqui. Mas se você lembrar de algum especial para você, você pode falar, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, nós conseguimos entrar no presídio, e lá é pregado todo sábado para aqueles homens lá que têm uma chance ainda. Nós conseguimos entrar nos hospitais. Nós alimentamos várias pessoas em situação de rua. Nós saímos aí, tem cozinheiros que fazem a comida todas as noites, exceto sábado, e junto com isso tem os entregadores. Preparamos o terreno, o espaço ali para entrar um parque para as crianças. Ali como se fosse uma lajezinha, né? Ali já está preparado, mas só que não deu tempo da pessoa trazer o parquinho. E aí, assim, provavelmente no próximo ano que vai estar agendado isso. Mas, amém, está preparado, já é um começo. Reformamos a boutique. Cadê a Amanda? Reformamos a boutique, né, junto com a ação social. E a boutique é linda, parece até uma loja de shopping. Né, vamos lá, já ganhamos, antes de eu chegar aqui, a gente tinha ganhado uma boa parte do som da igreja, né, que era da sede. A sede reformulou lá todo o som dela, e o som que estava lá chegou até nós. Tivemos, assim, a presença dos bispos, dos pastores, trazendo palavras que nos edificaram. Tivemos muitas pessoas casando, né? Tivemos filhos nascendo. Tudo isso, para mim, é muita bênção, gente. É muito, assim, a glória de Deus, e eu acho que não é diferente para vocês. A gente tem visto coisas acontecendo que a gente fica assim, caramba, algo tão simples, mas que nos emociona.
Sabe algo que assim, eu fico muito feliz? Confraria delas. Cadê as mulheres aí? Confraria delas, onde era só algumas mulheres, bem poucas, havia um esforço assim gigantesco para que as outras mulheres chegassem convidando e mandando mensagem, e a gente viu o fechamento do confraria delas com assim milhares de mulheres, estou brincando, um monte de mulheres aí adorando ao Senhor, sendo edificadas com palavras que trouxe muito, assim, muito conhecimento para as mulheres, falando ali sobre os frutos do Espírito, né? Então, assim, mas os alfas não ficaram de fora também. Tivemos algumas reuniões dos alfas e todas as reuniões foram intensas, né? Hoje, inclusive, de manhã teve um café, né, com os alfas. Quem participou viu que Deus está ali conosco, Deus está nesse ministério conosco. Eu tenho certeza que ano que vem vai ser diferente, vai ter mais encontros, vai ter mais palavra, vai ter mais exortação, vai ter mais soco para um lado, soco para o outro. Porque dos alfas é assim, cara, dos alfas é pauleira. É tudo, futebol, um que fala assim, ó, gente, chega com calma, porque tem gente que vai trabalhar na segunda-feira, tá? E a mesma pessoa que falou isso levanta o outro 2 metros. Então, assim, tudo gente bruta, cara, tudo bruto. Então, assim, tem muitas outras coisas que têm acontecido. E a gente tem visto o crescimento, com isso tudo acontecendo, a gente tem visto o crescimento da igreja. Nós temos, e fora essas coisas, tem a comunhão, tem um abraço, tem um amor entre as pessoas, você chega ali na igreja, você já é recebido lá no estacionamento, com uma palavra, com um boa noite, com seja bem-vindo, e isso a gente não vê em muitos lugares. Às vezes nós entramos nos lugares, e eu não falo igreja, eu falo no geral, a gente às vezes chega numa padaria e a gente não recebe nenhum bom dia, nenhum como vai, como que você está, e aqui nós encontramos isso. Então assim, se a gente perceber com um detalhe, se a gente conseguir lembrar de tudo que nós passamos durante esse ano, a gente vai ver que a glória de Deus estava aqui nesse lugar, está aqui nesse lugar. A glória de Deus está não somente aqui, mas a gente carrega ela para onde quer que nós estejamos. Seja no trabalho, seja na escola, seja no mercado, seja em casa, seja em qualquer lugar, a glória de Deus está sendo derramada em todo o tempo sobre a nossa vida. E eu já estou há alguns dias assim, trazendo à memória, eu trouxe aqui no louvor, algo que eu queria demais, gente, era assim, eu vou falar com toda a sinceridade no meu coração, minha esposa está aqui, se eu estiver mentindo, você pode levantar a mão e pegar o microfone e me mandar embora. Quando eu falava de Blumenau para a Márcia, os meus olhos se enchiam de lágrimas, gente, de tão apaixonado que eu sou por essa cidade. E eu estar vivendo esse ano, e olha, que eu vou falar para vocês, está sendo um ano difícil, de muitas batalhas, gente, muita batalha, e não é pouca. Se eu não consigo nem usar as minhas mãos para falar a quantidade de batalhas que a gente tem passado. Se nós fôssemos fracos na fé, se nós tivéssemos, não estou falando que nossa, quanta fé nesse homem, não, mas se eu fosse fraco na fé, eu tinha voltado para o Rio de Janeiro. De tanta batalha que a gente tem passado, mas em todas Deus está conosco. Em todas as batalhas que nós temos passado nesse ano, Deus, Ele sempre se manteve fiel e sempre bondoso com a gente. Não faltou nada, gente.
não faltou nada. E o que faltou, e se faltou, Deus supriu com o seu amor. Deus supriu com o seu abraço, nos envolvendo, nos colocando na obra e pedindo mais. Vambora, Diogo, vambora, Márcia, vambora. Porque quando logo que a gente estava vindo para cá, Deus falou assim para a gente, ó, dá o crescimento lá, que eu te dou o crescimento aqui. Eu fiquei, poxa, será que vai cair na minha mão assim uma empresa, algo extraordinário e tal? Depois que eu fui entender que é justamente aquilo que a gente faz hoje. Hoje eu amo estar nessa igreja. Todo tempo que eu tenho, eu quero estar na igreja. Resolvo as minhas coisas, resolvo a questão do trabalho, que eu trabalho de home office, resolvo tudo e daqui a pouco eu olho para a Márcia, tchau. Aí antigamente ela falava assim, tu está indo para onde? Hoje ela já sabe que quando eu faço isso eu já estou vindo para a igreja. E aí faço alguma coisa e tal, e limpo, e o que tiver para fazer na igreja, eu faço. Porque eu amo estar nesse ambiente, eu amo estar nessa igreja, gente. A igreja é o lugar onde os meus problemas, que eu falei agora há pouco, eles são assim, Deus ele me faz esquecer. Porque no momento que eu chego na igreja, eu começo a ver muita coisa, começo a fazer, e os meus problemas assim, ó, eles permanecem. Mas só que enquanto eu estou fazendo algo aqui, Deus está me fortalecendo. Deus está falando assim, ó, Diogo, eu estou contigo nisso aí. Calma, eu estou dentro do barco, eu só estou descansando um pouco, mas eu estou no barco. Não se enfraqueça, não em todo o tempo, e é por isso que eu vou falar para vocês que se eu faltei assim, estou falando de mim, se eu faltei 5 cultos desde o início do ano, e não tem, gente, nem 5 cultos que em todos os cultos eu vim, estou falando de mim. Porque a igreja não salva. Jesus é que salva, a igreja não salva. Mas só que quando eu chego na igreja, tem um irmão que me abraça. Quando eu chego na igreja, tem um irmão que aperta minha mão. Tem um irmão que fala assim, cara, pô, hoje meu dia foi difícil, cara. E aí eu vejo que ele está esperando uma palavra minha, eu fico assim, meu Deus, eu estou aqui para receber e tenho que dar. Ou às vezes eu chego, hoje eu vou, Deus me mostra alguém que eu vou orar, daqui a pouco chega uma pessoa, tem uma palavra para o Senhor. Tem uma palavra para você, ó, é isso, isso, isso. Eu falei, então a igreja para mim, gente, ela tem sido mais a minha casa do que a minha própria casa. Ela tem sido mais o meu refúgio do que a minha casa. A minha casa é bênção, gente. Minha casa eu tenho uma esposa que sabe edificar o lar. Que em tempo ruim ela está me levantando, que no tempo dela ruim eu estou levantando ela. A minha casa é uma casa de harmonia. Graças a Deus, porque eu tenho uma mulher do meu lado que sempre está me levantando e sempre está me dando suporte. Mas eu amo estar na igreja. Eu amo estar nessa igreja. E vamos lá, que a gente tem que pregar e eu nem comecei a pregar, gente. Então eu coloquei aqui algumas características de uma igreja saudável. E enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver pregando aqui, você vai ver que a nossa igreja está um pouco inserida nisso. Não é que a nossa igreja é perfeita, mas a nossa igreja tem caminhado num tempo certo, na direção certa. Nós temos visto que as pessoas têm se dedicado a fazer com que esse caminho seja mais suave, mais saudável.
tem as brigas, tem as contendas, tem as discussões, tem as opiniões diferentes, mas a gente vê que nós estamos caminhando na direção certa. Até porque tudo que a gente tem hoje, a maioria das coisas, e ontem foi comentado isso pelo próprio pastor João, a nossa igreja tem recebido de Deus muitas coisas. Um exemplo, as 120 cadeiras. Nós ganhamos, nós não compramos. Outro exemplo, alguns materiais ali do Kids, dos banheiros que foi feito. Alguns materiais foram doações, como uma tinta, foi doação. Então, em todo momento, a gente vê que Deus ele está nos abençoando. E Deus, ele fala, Jesus, ele fala assim, ó, eu sou o ramo, e você, eu sou a árvore, eu sou o cabeça, e vocês são os ramos. E quando vocês estão em mim, e eu em vocês, vocês dão muitos frutos. E a gente tem visto frutos nessa igreja. Gente, tem coisas que eu não falei que está acontecendo nessa igreja. A gente tem uma média de apresentação de membros, tem vezes que a gente apresenta 24 pessoas num domingo, gente. O mínimo foi, acho que foram 12 pessoas, teve um dia que teve 6 pessoas. Foi o único dia que teve 6 pessoas, mas a média que eu fiz ali, pelos meus cálculos, são de 17 pessoas por ceia. No culto de manhã e no culto à noite. E isso são o quê? São frutos, cara. São frutos que essa igreja está tendo. Pessoas se apresentando. 24 presidiários sendo batizados, gente. E você não dá nenhum glória a Deus? Oh, agora foi. 24 pessoas dentro do presídio sendo batizados. Mas outras tantas aqui que foram batizadas nesses 2 batismos, né, que nós tivemos. Nós temos visto essa igreja com frutos, e é sinal que a gente está no caminho certo. E nós não podemos nos afastar desse caminho. A gente tem visto, ouvido palavras saindo desse altar sobre conserto. Se a gente perceber, a maioria das palavras que saem desse altar são palavras para a gente continuar firmes na rocha, continuar no caminho que é o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Geralmente, quando eu sou colocado aqui para pregar, Deus ele nunca me dá assim algo fácil. Ele sempre me dá um confronto. E dessa vez não vai ser diferente. Dessa vez o meu confronto junto com você é de nós permanecermos firmes na nossa fé, na direção que Deus nos deu. E não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer firme no caminho do alvo. E qual é o nosso alvo? É Cristo Jesus. Somente Ele. Não há outro caminho. Se nós escolhermos um caminho que vamos chegar até o homem, nós estamos errados. Se nós estamos escolhendo um caminho que vamos chegar até qualquer outra coisa, nós estamos errados. O nosso caminho é Cristo. Então, a igreja que tem um crescimento saudável, a igreja que é saudável em tudo que faz, é uma igreja que tem comunhão e unidade. Comunhão e unidade. É uma igreja que tem a mesma visão. É uma igreja que, se alguém perguntar algo para o Fábio, vai ser a mesma resposta se alguém perguntar para mim. É a mesma visão. É o mesmo sentido. Pode ser com palavras diferentes, mas se a gente se atentar, vai ter o mesmo sentido no que vai ser falado como resposta. É uma igreja unida.
é uma igreja que busca essa união. Isso eu estou falando, eu tenho 1 ano aqui, gente, e eu vi isso nessa igreja. Você chegar e ser abraçado, você chegar e ter acesso às pessoas. Tem os grupos, a gente tem, no WhatsApp aqui, a gente tem mais ou menos uns 70 grupos, gente. Tem os grupos, mas só que são grupos que são unidos com os outros grupos. E não há divisão nisso. Não há divisão. É uma igreja unida, gente. É uma igreja que tem união. Deixa eu correr um pouquinho, que eu já falei muito. Número 2 que eu coloquei, foco no Evangelho. Mateus 28, 19, diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Então, nós vemos que tudo aquilo que é pregado aqui, tudo aquilo que é externado, a gente faz visitas ali a Vila Iná, a Vila Itapuí, tudo para fazer discípulos e falar do Evangelho. Então, nós somos uma igreja que temos o foco no Evangelho. Nós temos diversidade de dons. Todos aqui, todos vocês, todos nós, temos algum dom. E Deus, Ele nunca vai nos usar fora do nosso dom. Se você hoje está servindo em algum departamento e você tem dado frutos, é porque esse é o teu dom. E Deus, Ele não vai te tirar daí. Porque você dá frutos. Você faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele te ordena fazer. Então, é uma igreja, a maioria carioca, posso dizer assim? Posso, né? Porque a maioria é gente de todo lugar, mas carioca, acho que vence aqui. Porque só a minha família, eu já contei, né, tia? Só a minha família tem mais de 25? Quase 25 pessoas só da minha família aqui. Gente, é tudo carioca. Para vocês terem noção. E quase 25 pessoas com dons extraordinários. E são usados nos seus dons e dão frutos com os seus dons. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem dons diversos e usa esses dons. E aí eu coloquei aqui, como agora que eu venho com o texto base. Romanos 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça, que assim se faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é para exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em todos os departamentos, o que eu mais vejo é dedicação de fazer o melhor. Diogo, mas nessa semana eu só tenho 20 minutos para Deus. Mas quando eu vejo esses 20 minutos dessas pessoas, é um tempo de qualidade. A pessoa vai se dedicar de uma forma assim até sobrenatural, posso falar. E isso é lindo, gente. Isso é lindo. E para fechar, algo que é a base da nossa igreja, dentro de tudo isso que eu falei, iniciando só, é o amor. Como nós vemos o amor de pessoas um com o outro e como eu vejo o amor de Deus para com todos nós. Como eu vejo, gente. A gente sai daqui cheio de amor.
E aonde eu passo, esse amor de Deus que está em nós, que está em mim, ele exala, como se fosse um perfume. O amor que está nessa igreja, ele tem que permanecer firme. A gente tem passado, não só eu falei de mim, mas a gente tem visto que muitas pessoas nessa igreja têm passado por dificuldade. Mas só que quando é compartilhado, quando eu compartilho a minha batalha com outros, eu vejo o amor. Quando as pessoas sabem da minha batalha, elas vêm com palavras de amor. E isso é o certo, porque o mundo ele já está com palavras totalmente distorcidas. Pessoas estão com palavras de desmotivação a você. E quando você acha que alguém vai te levantar lá no mundo, ele pega até na tua mão, mas solta logo a seguir, e você cai de novo. Mas o que permanece dentro dessa igreja é o amor. E eu tenho certeza que cada um que está aqui tem exalado esse amor. Então isso são características de uma igreja saudável. E se a gente perceber, eu só falei da nossa igreja. Só falei daquilo que eu tenho vivido durante todo esse ano. Só falei daquilo que eu tenho presenciado e tenho visto nas pessoas e na comunhão com as pessoas. Mas tudo isso que eu falei, tudo que nós conquistamos aqui durante esse ano e provavelmente no ano passado, quando eu não estava, tudo isso não pode fazer com que nós, com que a gente não desvie um grau. Agora vocês vão entender o porquê do tema, e eu vou repetir ele. Firmes no grau 0, para não chegarmos no 0 grau. Quem trabalha com geometria ou cálculos aí, que a gente consegue ver que se eu hoje, eu vou falar de navio, porque eu vivi um pouquinho junto com meu pai prestando serviço para navios. No navio tem um cara chamado prático. O que é o prático? O prático vai de barco até o navio que está lá no alto mar. Está lá atracado esperando o prático. O prático chega lá. Qual é a função do prático? É trazer o navio até o porto. Entenderam? E aí, por que existe esse prático? Porque o prático, ele sabe como que é a rua do navio. Como assim a rua? Porque embaixo da água existem ondulações. E se um comandante vier, vamos supor, lá de não sei da onde, de outro país, e vier aqui para o Porto do Brasil, o comandante talvez não conheça o mar por baixo, mas o prático conhece. Então, o que ele faz? Ele vai do lado do comandante, é um cara que ele fica, aqui está o leme, está ali um marinheiro ou alguém ali no leme, conduzindo o navio, e ele fica aqui do lado, fazendo sabe o quê? 1 grau a boreste. Se eu não me engano é para a direita, boreste é direita. 1 grau a boreste. Aí a gente, quando eu vi uma vez isso acontecer, que eu já estava no navio prestando serviço e a gente estava ali no hall ali, onde tinha todos os instrumentos do navio. Eu falei assim, meu Deus, gente, 1 grau é pouco demais. 1 grau é pouco. E aí eu fui percebendo que conforme, aí eu gravei um ponto aonde a gente estava,
E eu fui percebendo que quando a gente começou a se mexer, aos poucos o navio foi saindo da rota que estava, com 1 grau. E aí ele está lá, agora 1 grau a bombordo. Não, perdão, boreste é a direita, bombordo é a esquerda. 2 graus a boreste, ou a bombordo. E aí quem está no leme tem que tirar esses 2 graus. Se ele tirar 3, o navio pode atolar. Essa é a função do prático. Se a gente perceber, se eu tirar 1 grau de algo reto, no início está tranquilo. A gente não vai ver diferença nenhuma. Mas lá na frente vai haver uma diferença enorme. E a gente pode se atolar no meio do caminho. A gente pode se atolar numa montanha sob o mar de vários problemas. E isso pode fazer com que gere uma confusão gigantesca. Não sei se vocês lembram de um navio, não sei o nome do comandante, mas que eles foram passar, acho que era um cruzeiro, que eles foram passar perto da praia e atolou. Vocês viram a confusão que deu? Vocês lembram disso? É essa confusão que pode acontecer na nossa vida se a gente não permanecer 0 grau no caminho, naquilo que Deus nos mostrou. Ah, Diogo, mas foi um errinho assim de meio grau. Foi um errinho assim de 2 graus. Dá para consertar. Tá? Mas no meio do conserto pode vir uma consequência, que pode mexer totalmente com a sua vida. Existem, eu falo isso e sempre vou falar, existem decisões na nossa vida que é fácil, gente. É fácil. Eu quero tomar banho hoje ou não. E aí? Douglas já falou isso para mim, cara. Tem vezes que eu não quero. Tem decisões fáceis, mas tem decisões que mudam a sua vida. Pode não mudar no início, mas vai mudar lá na frente. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nós estamos numa crescente, nós estamos progredindo, nós estamos conquistando lugares, gente. Desde quando eu cheguei até hoje, eu já vejo que a nossa igreja já é comentada de uma forma diferente na cidade de Blumenau. Há um tempo atrás, a nossa igreja é nova, gente. Fizemos 6 anos. A nossa igreja é nova. E a gente já está numa proporção de crescimento muito grande. Mas só que uma das coisas que tira 1 grau da nossa vida como igreja, e você também pode levar isso para a sua vida, é o orgulho. Provérbio vai dizer que o que precede a ruína, o que precede o cair, o que precede a destruição, é o orgulho. E nós não podemos nos orgulhar daquilo que nós conquistamos. Até porque foi falado ontem que 90% de tudo aquilo que nós conquistamos foi Deus. Naturalmente falando. As cadeiras, isso aqui natural na terra mesmo. Porque se a gente colocar no certo, é 100% Deus. Porque até aquilo que nós conseguimos pagar como igreja, foi Deus que nos deu a possibilidade. Foi Deus que nos deu o recurso. Então, se na nossa vida também a gente falar assim, eu conquistei. Se a gente espalhar para a nação, para a cidade, foi eu que conquistei. Eu tinha uma vida totalmente torta e eu consegui,
foi eu. É certo de que você já tirou um grau da sua vida. E aí eu vejo as igrejas que estão escritas lá em Apocalipse. Apocalipse, ali começa, se eu não me engano, no 2, deixa eu ir lá. Sim, começa com a igreja de Éfeso, a Esmirna. Eu não vou trazer aqui tudo o que eu queria falar sobre as igrejas, mas eu vou trazer no contexto geral. A maioria, Deus ele começa assim, ó, vou ler uma aqui, ó. Vou ler a de Laodiceia. Não, Laodiceia eu vou falar depois, ó. Vou falar de Éfeso, que é a primeira igreja ali. Apocalipse 2, versículo 3 logo. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aí, ó, Deus ele começa assim, ó, você fez certo. Você estava caminhando no caminho certo, na direção certa. Estava tudo bem, mas eu tenho algo contra você. Vamos lá. Ó, não tem o versículo 4. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Na próxima igreja, eu falei que não ia falar, mas eu já estou falando. Próxima igreja que ele fala, começa falando bem, mas depois termina mal. De Pérgamo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permaneceu fiel ao meu nome, versículo 13. E não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Então ele já está falando assim, ó, cara, tu permaneceu fiel. Igreja, você permaneceu fiel. Até esse ponto você permaneceu fiel. No versículo 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque, e ele vai. E o que Deus está falando para nós nessa noite? É para que nós não nos tornemos uma igreja como essas. A gente, como eu falei, nós estamos em crescimento. Mas só que se a gente deixar algumas coisas entrarem no nosso coração, nós vamos desviar do caminho. A igreja de Laodiceia, que é a última ali, ele fala, você não é quente e nem frio, você é morno. E o que ele fala logo após? Por isso, eu vou, desculpe a palavra, mas é uma palavra real. Eu vou vomitar vocês. E eu não quero isso nem para a minha vida e nem para a sua vida. Você tem noção de a gente fazer tudo certo e daqui a pouco entrar um orgulho no nosso coração, que vai fazer com que o orgulho, gente, ele é silencioso. O orgulho, ele não mostra que você está errado. Ele sempre vai falar que você está certo, que você conquistou, que você não precisou de ninguém, mesmo precisando.
Aí sabe o que a igreja de Laodiceia fala? Capítulo 3, versículo 14. Ele fala assim: conheça as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de... Deixa eu ver se é a mesma coisa da minha. Não, antes. 16. Ainda está ali a palavra. Estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Aí ele fala o porquê aquela igreja é morna. Por que aquela igreja permitiu que o orgulho entrasse? Era uma igreja que tinha uma situação financeira boa, estável. Era uma igreja que conquistava. Era uma igreja que estava progredindo. Era uma igreja que estava avançando. Era uma igreja que estava evangelizando. Era uma igreja que estava fazendo ação social. Era uma igreja em constante crescimento. E aí ele diz assim, no versículo 17: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não preciso de nada. A igreja declara isso. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diz assim para ele: nós não podemos permitir que quando chegar o juízo, a volta de Jesus, a gente seja comparado com uma dessas igrejas. Fala aí, não deixa de falar não, gente, porque isso aí você está profetizando. Diz mais assim, não permita que eu tire 1 grau da direção que eu estou, que é Cristo. Não podemos permitir, gente. E eu coloquei aqui um resumo daquilo que nós temos que fazer para não nos tornarmos uma igreja morna. Não nos tornar... E para mim, gente, uma igreja morna já está morta. Uma igreja morna, para mim, já é uma igreja fria. E é por isso que nós não podemos, nós temos que ser firmes nesse grau zero, assim, retinho, para não chegarmos no 0 grau. Uma igreja fria, que não reconhece o Deus como soberano na sua vida, que não reconhece Deus como, não é dependente de Deus, que não reconhece Deus como o seu Senhor, que não reconhece Deus como aquele que proveu em todas as coisas. Nós não podemos deixar isso. Amém? Estão entendendo? É uma palavra reflexiva. E é uma palavra de confronto, porque é difícil, gente. É difícil. Passamos por situações que o nosso coração é abalado. Passamos por situações que nos fazem, às vezes, pensar em olhar para o lado. E eu não quero romantizar isso, não. Eu já olhei muito para o lado. Esse ano foi um ano que eu olhei para a esquerda, para a direita, e digo a vocês que eu só não saí do grau 0 porque Deus não permitiu. E não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom.
Porque Deus é fiel. Porque em meio a essas tribulações, em meio a esses problemas, Ele tem se mantido fiel. E Ele tem um amor incondicional por cada um de nós. E se você se permitir, Ele vai te deixar na direção certa. Se você se permitir, o Espírito Santo que habita em nós vai nos colocar no grau zero de novo. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam nem que o Espírito Santo possa fazer alguma coisa. Na última quarta-feira, na quarta-feira passada, se eu não me engano, eu falei sobre a distância que a gente acha que Deus tem da gente. E na verdade somos nós que estamos nos afastando de Deus. Na verdade somos nós que estamos tirando cada vez mais um grau. E estamos perdendo a essência, esse perfume dessas características que eu falei, que exala, o amor que exala de nós. Nessa noite eu estou aqui para nos alertar que pode ser difícil, mas vai ser mais difícil nós não acertarmos o alvo. Imagine todo esse sofrimento, gente, todas essas angústias, às vezes noites mal dormidas, para tentar ser o mais santo possível. E chegar lá no céu, e Jesus falar assim, ó, não te conheço não. Por isso Deus nos alerta, para que continuemos prosseguindo para o alvo. O melhor é o final do que o começo. Sabe por quê? Nós estávamos totalmente fora do grau zero. Nós estávamos lá, eu vou falar de mim, eu estava lá pro grau 100. E Deus, Ele foi me direcionando para o zero. E agora eu vou permitir que o meu orgulho, que o diabo, que o nosso inimigo, ele me tire de novo desse grau? Não vou. E pode ter certeza que eu não vou deixar você também tirar. Se você me permitir, você pode me procurar. O pastor tem falado aqui, muitas pessoas têm chegado a nós já destruídas. Mas ninguém tem chegado no início da tentação. Em qualquer tentação, em qualquer dificuldade, ninguém chega antes, começou a acontecer isso. Eu comecei a ficar sem força, o leme está pesado, e pode ser que eu caia para o lado e leve o leme junto. As pessoas têm chegado até nós, já quando ela já fez assim, no leme, e já virou totalmente ao contrário. Algumas a gente tem ajudado e a gente tem conquistado vitória. Mas outras, infelizmente,